Tá, essa foi o soco que o assessor do Marçal deu. Tá louco, cara? Tá louco, mano. Olha lá, viu o que o Marçal fez? Olha o Marçal. E aí o assessor do Pablo Marçal foi pra delegacia depois disso. Só que alguns dias antes desse debate a gente teve essa cena aqui. Nem pra fazer isso. Você não é homem. Não, Datena. Olha. Vai. O Datena não foi pra delegacia, não aconteceu nada. O que tá acontecendo? São dois pesos, duas medidas? Existe uma perseguição com o Pablo Marçal? É tudo sendo combinado? Fica até o final desse vídeo que você vai entender muito sobre esse tema. Me acompanhe. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos falar de cadeirada que aconteceu com o Pablo Marçal e não aconteceu nada pro Datena, e nós vamos falar do soco que o assessor do Pablo Marçal deu. E que para ele, no caso, foi parar na delegacia. Vamos entender do que é que se trata tudo isso hoje em uma análise situacional, tá certo? E eu também vou dar a minha opinião pessoal sobre como a mídia muitas vezes tem tratado esse tipo de situação. Portanto, sem mais delongas, vamos primeiro entender o que aconteceu recentemente, que foi o soco ali do assessor do Pablo Marçal. Me acompanhe então. Bom, esse momento que a gente vai ver agora ocorreu ao final do debate do Flow. Tá certo? Nos últimos momentos ali o Pablo Marçal, o candidato Pablo Marçal acabou sendo excluído do debate, gerou uma confusão ali, gerou uma discussão, e a gente vai ver o que é que aconteceu aqui. Vale lembrar um ponto, tá? A gente vai se atentar a um ponto. A situação cronologicamente completa é essa que vocês vão ver nesse vídeo agora, tá certo? Então, primeiro nós temos ali o marqueteiro oficial, né, do Ricardo Nunes, conhecido como Duda Lima. Então, ele tá de costas, enfim. Ele vira pra tela. A gente vê que ele interage com a câmera ali com uma expressão de raiva, né? Não sei se ele deu um tapa, se ele tentou pegar a câmera, se ele tentou colocar a mão na frente. Ele tem ali a gente vê que ele tá com uma expressão de raiva e ele toma uma atitude e a câmera não consegue mais gravar, enfim. Faz até um barulho, né? Então ele realmente chegou a tocar na câmera. Nossa, cara, que soco. Baita soco. Enfim, temos na sequência esse momento aqui, o assessor é o Medina, o assessor do Pablo Marçal, que a gente tá vendo aqui agora. Tá louco, cara? Tá louco, mano. Olha lá, viu o que o Marçal fez? Olha o Marçal. Aqui é interessante, eu não sei quem tá filmando, mas é legal observar o que a pessoa sai gritando, né? Olha o que o Marçal fez. Olha o que o Marçal fez, fugiu agora. Olha o que o Marçal fez. Então a pessoa vai lá e fala, olha o que o Marçal fez. Eu não sei quem é que tá filmando, mas a pessoa sai gritando como se fosse o Pablo Marçal, e não foi o Pablo Marçal que fez isso, né? Foi o assessor dele que foi lá e deu um soco no marqueteiro do Ricardo Nunes. Agora, dessa forma que vocês estão vendo aqui, a gente mostrando primeiro uma reação entre o Duda Lima e o Medina, é algo que não está acontecendo na maior parte dos jornais, né? Na maior parte das mídias não estão geralmente mostrando dessa forma, elas mostram apenas o momento em que o Medina dá o soco. E esse já é o primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado. A mídia, muitas vezes, tem interesse, né? Um jornal específico vai ter interesses por trás, não só os interesses pessoais, interesses ideológicos, mas muitas vezes pode ter até uma relação de interesses por favores, né? Um jornalista específico, ele pode obter certos favores se ele fizer uma matéria que vai favorecer um lado em detrimento do outro. Então, isso é uma realidade, né? A mídia, eu não falo a mídia no geral, mas pessoas que participam da mídia, existem muitos jornalistas que são, como a gente diz, vendidos. Então, tem que tomar muito cuidado como você vai consumir essa notícia. Buscar a notícia por completo, senão você vê só um lado da informação. Muitas pessoas cortam esse trecho aqui, né? E as pessoas divulgaram, né? Alguns jornalistas divulgaram apenas isso aqui, desse momento pra frente. Dessa forma, o que dá a entender? Que o marqueteiro ali do Ricardo Nunes tá pra baixo, tá olhando pra baixo, tá mexendo no celular e do nada, a hora que ele olha pra cima, ele toma um baita de um socão na fuça, né? E aí uma pessoa vê uma história dessa, uma situação dessa, não tem como não se indignar. Você vai falar, olha que injustiça. O rapaz estava até olhando pra baixo ali, o Duda Lima, e do nada, a hora que ele levanta, ele toma um socão no rosto, né? Eu não tô dizendo que é correto, que é errado, enfim, eu não tô entrando no mérito de julgar o caráter das pessoas envolvidas. Se o Duda merecia porque ele tomou um soco, merecia porque ele provocou, se ele realmente arranhou o Medina, como o Medina alega. Eu não tô julgando o caráter, eu tô dizendo o seguinte, tome cuidado com a forma que você vai consumir a notícia.
Se você ver a notícia só esse pedaço do soco, você vai achar que foi a maior injustiça do mundo que aconteceu. Se você vê a situação desde o começo, você entende que talvez tenha ocorrido uma provocação, talvez tenha ocorrido algum tipo de história, algum tipo de situação prévia que possa não justificar, né, o que o Medina fez, mas que possa gerar mais informação, que fique mais compreensível a situação, que tire aquela visão de que foi apenas injustiça, que o Duda Lima estava olhando para baixo e do nada ele é surpreendido com um soco. Então, muito cuidado com a forma que você consome as notícias, né? Acho que esse é o principal ponto. E a gente tem que mencionar isso, né? O assessor do Pablo Marçal, o Medina, saiu dali e foi direto para a delegacia, né? Foi responder um boletim de ocorrência por agressão física, provavelmente movido ali pelo Duda Lima, que foi quem tomou o soco na cara. E acho que talvez esse seja o principal ponto, né? O Duda fez um boletim contra o Medina, por isso que o Medina foi para a delegacia. O Pablo, até onde eu sei, não fez um boletim de ocorrência contra o Datena. Então, isso é algo que a gente tem que tomar atento. Ah, mas por que o Medina foi para a delegacia? Porque fizeram um boletim de ocorrência e ele precisava ser escutado num relatório circunstanciado. O Pablo, eu não lembro mesmo, eu realmente não pesquisei por isso, mas até onde eu sei, o Pablo não foi lá e fez um boletim de ocorrência contra o Datena. E, na verdade, a equipe do Marçal até fez um boletim de ocorrência, né? Fez um registro ali contra o Datena. O Datena, inclusive, se eu não me engano, está sendo ainda investigado pela agressão. Mas não tem como a gente não falar sobre isso, que é justamente o fato do Datena ter feito ali uma agressão na frente das câmeras, né? Ter batido com uma cadeira no Pablo Marçal, na frente de todo mundo, né? E o Datena, obviamente, não foi para a delegacia. Como eu falei, provavelmente a situação está sendo investigada, mas veja as notícias, né? As notícias estão falando muito sobre o soco do assessor do Pablo Marçal e, de certa forma, criando ali uma culpa direta do Pablo Marçal, né? Pegam uma fala dele assim, o Pablo Marçal disse que vai criar guerra e associando como se esse soco do assessor tivesse uma relação direta, né? Olha só, a equipe do Marçal é a agressão, é a vilania, são os agressores, etc e tal. E aqui, deixando bem claro, eu não estou defendendo o Pablo Marçal. Quem assiste os vídeos aqui do canal sabe que eu tenho várias críticas sobre o Pablo Marçal. Eu faço algumas delas em vídeo. Eu reconheço muitos pontos positivos na retórica dele, especificamente na funcionalidade da retórica dele. Desde o começo sempre falei isso do Marçal. Então aqui eu não estou comprando o lado do Marçal, mas é notório que existe uma diferença de tratamento, uma diferença narrativa entre você ver uma agressão física com uma cadeira que ocorreu na frente das câmeras. Boa parte dos jornalistas não se colocaram publicamente em suas matérias como contra o Datena. Pelo contrário, você vê muitas matérias ali dizendo que o Pablo mereceu, mas também o Pablo chamou o Datena de Jack, etc e tal, relativizando de certa forma então a agressão física. E logo no debate seguinte, a gente tem ali a agressão de um assessor do Pablo Marçal e as narrativas são feitas de maneira direta, ligando diretamente o Pablo como se o Pablo e o assessor fossem a mesma pessoa e como se o Pablo sim fosse uma pessoa violenta, truculenta, etc e tal. Como eu falei, não estou defendendo o Pablo Marçal, tenho várias críticas em relação a ele, várias críticas, mas aqui é evidente que existe uma diferença de tratamento em relação à mídia. E é sobre isso que eu falo nesse primeiro momento. Você tem que tomar cuidado, você tem que prestar atenção e ficar muito atento, ficar muito atenta com a notícia que você está consumindo, porque saiba sim que existe parcialidade em quase tudo que você está vendo. Tome muito cuidado. Busque por mais de uma fonte, não apenas a fonte do jornal que você está acostumado a ver e não apenas a fonte daquele próprio influencer, né? Por exemplo, não veja apenas as coisas que o Marçal fala. Compare com outros também que falam sobre o mesmo fato. Faça uma comparação para que você possa assim ver a realidade de uma forma muito mais próxima, muito mais fiel. Porque como a gente está vendo aqui na prática, muitas vezes as pessoas vão apenas repassar narrativas e não noticiar fatos, tá certo? Tem que tomar muito cuidado com isso. E agora, nesse momento que a gente vai falar da cadeirada, que a gente vai analisar apenas a cadeirada, eu tenho um pedido para fazer para você. A gente teve um problema no canal. O meu vídeo da cadeirada do Pablo Marçal foi removido daqui do YouTube e eu preciso da sua ajuda nesse momento. A gente tinha feito um vídeo, ele estava com mais de 600 mil views, caminhando ali para 1 milhão de visualizações e ontem ele foi removido. Eu não sei se vocês sabem, mas o YouTube é implacável. Quando você tem um vídeo removido do seu canal, quando você toma um copyright, quando você toma uma restrição de idade no vídeo, o YouTube automaticamente para de recomendar aquele seu vídeo e o algoritmo inclusive diminui a frequência com que ele recomenda o seu canal, ou seja, você acaba tomando o que o pessoal chama de shadow ban. Fato é que o nosso vídeo da cadeirada, né, o vídeo que eu tinha feito aqui de mais de 30 minutos, falando sobre a cadeirada, fazendo uma análise minuciosa, foi removido do YouTube ontem e infelizmente isso foi um erro interno. Um dos nossos editores estava realizando uma ação
cotidiana no nosso canal e acabou sem querer removendo o vídeo. Obviamente isso é um prejuízo muito grande para todo o canal, obviamente que essa pessoa fez isso sem más intenções, mas a gente tem esse problema agora. A gente já está sofrendo um certo shadowban do YouTube. O nosso vídeo de ontem, por exemplo, analisando o debate do Flow, é um vídeo que geralmente pegaria 500, 700 mil views e ele não chegou nem na casa das 300. Pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ele não tem nem 300 mil views. Então a gente já tá sendo prejudicado, já estão entregando menos os vídeos aqui do canal. O que eu te peço então, na sequência aqui agora, assim que eu parar de falar, vai ter um repost completo do vídeo da cadeirada que foi removido. Você vai ver a minha análise ponto a ponto dos erros que o Datena vai cometendo que culminam naquele erro maior dele de dar a cadeirada em vez de resolver na argumentação. Eu peço para que você, por favor, assista esse vídeo novamente. Recomende para as pessoas que você conhece, para que a gente possa não ser tão prejudicado assim pelo algoritmo e continuar com o canal, seguindo normalmente, fazendo os nossos vídeos, tendo o nosso número de visualizações normais. Então, por favor, peço que você veja mais uma vez a nossa análise da cadeirada, recomende para as pessoas, comente aqui nesse vídeo, curta, compartilhe, para nos ajudar a enfrentar esse shadowban que nós vamos ter que encarar nos próximos dias, tá certo? Foi um erro interno, mas que infelizmente vai prejudicar tanto todo o canal, toda a estrutura do canal, quanto as pessoas que me assistem, porque nos próximos dias podem ver que os meus vídeos não vão ser recomendados para vocês, podem ter certeza que isso vai acontecer. Então eu peço a ajuda de vocês, tá certo? Fiquem então com a nossa análise da cadeirada de Datena no Pablo Marçal. Acompanhe. Eu quero que vocês entendam qual é a estratégia que o Pablo Marçal utilizou, por que ela é retoricamente muito funcional e por que ela é quase como se fosse uma arapuca, né? Que ela abraça o seu oponente e impossibilita o oponente de sair dela, uma vez que ele comece a se engajar. É uma estratégia muito conhecida, principalmente pelas práticas ali dos 38 estratagemas de Schopenhauer, e é uma estratégia difícil de lidar. Se você estiver se deparando com alguém que está aplicando ela com você e não tomar o devido cuidado, você pode acabar como o Datena, cedendo para as próprias emoções e aí ficando cada vez mais mal visto publicamente, tá certo? Vamos entender aqui então, e lembrando que isso aqui trata-se de uma análise retórica, ok? Peço que você respeite todas as pessoas mencionadas nesse vídeo aqui. Sem mais delongas, bora para nossa análise então. Obrigado, Datena. Os playboys da cidade de São Paulo não sabem o que eu vou falar agora, mas quem é da quebrada sabe. Homem é homem, mulher é mulher, isso é diferente, né? Sabe o que eu tô falando, né? Tem alguém aqui que é Jack e tá aqui tirando onda, apoiando censura. Já de início, então, o Pablo faz uso de uma linguagem mais emotiva, tá fazendo um apelo ao patos, né? Traz ali a letra de uma música, do Racionais MCs, homem é homem, mulher é mulher, quem é entubador sabe como é que é, diferente, né? Etc e tal. E o Pablo traz essa linguagem aí, sempre que a gente traz uma linguagem mais... uma letra de música, uma citação, uma passagem bíblica. Quando a gente quer refutar alguém ou acusar alguém trazendo esses elementos, a gente geralmente está tentando bater na emoção, ok? Então é um ataque ao pathos, às emoções. Mas é alguém que responde por... E essa pessoa dá pena. Eu queria que você pedisse perdão para as mulheres, o processo que corre. E essa pessoa é o da pena. Então ele já está ali linkando quem é que é a pessoa. Ele fala assim, é uma pessoa que responde por assédio, né? E o Pablo não está trazendo nenhuma evidência pra gente, nesse momento, pelo menos, que me mandaram. Então ele está lá linkando a imagem do Datena, né? O Datena sendo uma pessoa a uma prática. Então trazendo a imagem de que o Datena seria uma pessoa que não seria digna do nosso voto, né? Digna da nossa atenção. Quando eu ataco a imagem de alguém, eu estou fazendo um ataque ao ethos, mas é uma estratégia de argumento ad hominem, né? Eu ataco a pessoa e não o argumento dela. No onda, apoiando censura. Mas é alguém que responde por assédio sexual. E essa pessoa dá pena. Eu queria que você pedisse perdão para as mulheres, o processo que corre. É só ir no Google aí digitar. Você tá pagando não sei, talvez milhões pelo silêncio dessa mulher. Eu acho que é isso, funcionário da Band. Tá, agora ele traz uma evidência, né? Fala, pode pesquisar no Google quem quiser, o processo está correndo, etc, etc. Aproveita. Eu nem entraria nesse rumo com você, mas já que você tá me tratando assim como um idiota, pegue uma pergunta de idiota e explique e peça perdão. Tá, então o Pablo traz ali algo a respeito da vida pessoal, né? A respeito da imagem do Datena, uma estratégia ad hominem, estratégia argumentativa. Para todo o eleitorado feminino do Brasil inteiro, você é querido, né, por alguns, e é difícil, porque tem candidato à minha esquerda aqui que a gente vai perguntar para ele se bateu na esposa com a mão aberta ou fechada, mas eu quero saber, você tocou na ela, como é que foi essa questão ao seu? Pablo faz uma provocação bem forte, trazendo uma relação, algo que tem a ver com o Datena, porque afinal de contas ele está respondendo esse processo, ou respondeu, enfim, existe esse processo, não significa que aconteceu ou que não aconteceu,
mas o Pablo traz algo do Datena, algo pessoal. Candidato Datena tem 30 segundos para sua réplica. Foi uma acusação que a polícia não viu provas nenhuma, nem investigou. O Ministério Público arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas para mim, para minha família. Foi um desgaste grande para minha família. Eu acho que ser acusado de um crime desse é terrível. Enfim, o Datena responde já de maneira rápida, né? Olha, dando todas as explicações jurídicas possíveis, né? Olha, esse caso ele foi arquivado pelo Ministério Público, a polícia não encontrou prova nenhuma, a pessoa que me acusou fez uma retratação pública, então o Datena traz ali uma linguagem mais jurídica para responder. Ele não comenta já de início que ele não fez nada, né? Eu não fiz nada. Ele já não abre falando isso, ele abre trazendo uma linguagem jurídica para mostrar as evidências ali de que não aconteceu nada. Isso é o que ele traz na argumentação dele. Ela pagou uma transação penal e o Pablo Marçal continua sendo ladrãozinho de banco, definitivamente acusado e condenado. Você vê que aqui o Datena, no finalzinho da frase, né, no finalzinho do seu tempo de resposta, vai novamente para usa um termo, né, um estratagema 32, rotula o Pablo Marçal como ladrãozinho de banco. Dá para ver que ele ficou incomodado, né? Então a gente segue para ver o que acontece. Acusado e condenado. E você pode estudar a retórica do zero hoje mesmo comigo na formação em comunicação persuasiva oficial Metaforando, onde eu vou te ensinar como falar a palavra certa na hora certa e analisar situações de comunicação para você se destacar positivamente na sua carreira e na sua vida pessoal. Ficou curioso? Quer entender mais sobre o FCP? Clica no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. De volta para a nossa análise então. Candidato Marçal tem 30 segundos para sua tréplica. No último debate você veio até mim, parecendo aquele cachorro que corre atrás da moto, e a gente descobriu que o cachorro só late e não fez nada. Assim... Tá, esse é o caminho aqui então. Aqui o Pablo vai começar um estratagema bem interessante, né? Vamos perceber aqui como que ele começa e onde é que ele termina. Mim, parecendo aquele cachorro que corre atrás da moto, e a gente descobriu que o cachorro só late e não fez nada. Vejam qual é a imagem que o Pablo está querendo imputar agora no Datena, né? O que ele está querendo imputar nesse começo aqui que ele vai sustentar pelos próximos minutos. Vamos ver aqui. 30 segundos para sua tréplica. No último debate você veio até mim, parecendo aquele cachorro que corre atrás da moto, e a gente descobriu que o cachorro só late e não fez nada. Assim como você não vai fazer, porque se você não tem controle emocional num debate, imagina na Prefeitura de São Paulo. Fala o nome do banco que eu faço o Pix. Perfeito. Então, aqui é interessante, ele já começa então trazendo ali o gatilho. Atrás da moto, a gente descobriu que o cachorro só late e não fez nada. Cão que ladra não morde, tá trazendo ali a imagem, na verdade não é um gatilho emocional, ele tá trazendo a imagem de frouxo, de covarde, e ele já diz, né, já tenta ser resguardado por que é que o Datena só pode ser covarde mesmo. Assim como você não vai fazer, porque se você não tem controle emocional num debate, imagina na Prefeitura de São Paulo. Então aqui, o Pablo apresenta ali uma espécie de falso dilema, né, uma espécie de segunda opção inaceitável, que seria o estratagema 13, né? Basicamente ele fala assim, olha, ou você é o cara que ladra, mas não morde, né? Ou se você me morder, entre aspas, na analogia que ele fala ali do cachorro, você vai comprovar que é um desequilibrado, que não tem inteligência emocional para controlar, para governar, para dirigir uma prefeitura de São Paulo. É meio que isso que ele traz esse argumento. Ah, você a gente percebeu que é o cão que ladra, mas não morde. E você não vai fazer, não fez nada e nem vai fazer, porque se fizer, vai mostrar que não tem inteligência emocional. Então, ele apresenta uma espécie de falso dilema, né? Onde você traz ali para o seu oponente apenas duas opções. Dentre várias possíveis, você traz apenas duas, que as duas são ruins. Se o cara escolher uma, é ruim. Se o cara escolher a outra, também é ruim. Né? É o falso dilema. Olha, ou você é um bunda mole, um frouxo que não vai fazer nada contra mim, ou se fizer, é um desequilibrado emocional. Você escolhe quem você é. Tá vendo? É o falso dilema. Fala o nome do banco que eu faço o Pix agora. Faço o Pix agora e provo que você é só um mentiroso comunista. E fez sim a teve que pagar milhões para a pessoa ficar calada e você precisa saber disso. Né? E o Pablo bate novamente no mesmo. Olha, ele já tá batendo em dois gatilhos, né? Duas imagens que ele tá imputando: covarde, frouxo, arregão, no Datena, e alguém que praticou ali o entubamento, né? Enfim. Tem gente aqui que não respeita a mulher. Essa pessoa se chama Datena e dá pena mesmo. É o fim da pena. Você falou em uma entrevista que você arrependeu, que você entrou numa eleição errada. Acho que você estava feliz por ser o único fora da política. Eu tive que entrar aqui para tirar esse consórcio comunista do Brasil, no qual você faz parte. A gente quer... Tá, vai usando
vai rotulando o Datena como comunista, como isso, como aquele outro. Saber que horas que vai parar. Já abandonou a entrevista chorando. Você que é um cara que só fala quando tem uma televisãozinha escrevendo ali. Que horas o Datena vai parar com essa palhaçada que ele está fazendo aqui? Candidato Datena, 1 minuto para sua resposta. Primeiro, o PCC Marçal. O Datena tenta se equiparar, né, a um apelido. O Marçal fala, dá pena. Aí o Datena tenta responder. Primeiro, PCC Marçal. Ele tenta ir para a mesma estratégia, né? Seguindo ali a mesma estratégia de rotular, enfim, de criar um apelido pejorativo e por aí vai. Primeiro, o PCC Marçal. Eu vou lhe dizer uma coisa. A acusação que você fez sobre mim, que eu já repito, não foi investigada porque não havia provas, foi arquivada pelo Ministério Público. Pessoal, aqui a gente percebe o seguinte, que o Datena... vou usar o português claro, ele mordeu a chumbada, tá certo? Quando você está debatendo com o oponente, às vezes você vai jogando várias informações ali, né? Quando você quer fazer uma estratégia mais insolente, como ficar provocando, e muitas vezes o seu oponente simplesmente vai deixar passar. Agora você vai lá e chama o cara, né, de entubador, né? Fala que ele é, sei lá, praticou aí o ex. E ao invés do cara deixar essa questão, essa acusação passar, ou responder uma vez só, e seguir o debate, eu já respondi, tá? Você fez a sua acusação, eu já respondi. A gente tá aqui pra falar sobre outra coisa. Ao invés do cara deixar passar, ele torna a falar sobre aquilo, quer dizer que aquilo gerou um impacto emocional nele. Investigada porque não havia provas. Ele volta a falar as mesmas coisas. Isso aqui pra ele é muito importante, tá certo? Eu não tô dizendo que não seria, né? Qualquer pessoa que fosse acusada, mas quando você percebe que o seu oponente volta a falar sobre a mesma coisa, você pode fazer uso do estratagema chamado estratagema número 8, encolerize o seu adversário. Então, o estratagema número 8 aposta na ideia de você deixar o seu oponente procurar, na verdade, alguma coisa que você perceba que vai gerar nele um impacto emocional muito forte, né? E uma vez que você acha esse elemento que gera um impacto emocional, que incomoda, você ficar repetindo essa mesma ofensa com o intuito de fazer o seu oponente perder o controle emocional. No último debate você veio até mim, parecendo aquele cachorro que corre atrás da moto, e a gente descobriu que o cachorro só late e não fez nada. Assim, de frouxo, de arregão. Fala o nome do banco que eu faço... Aqui ele vai lá e fala de novo, né? Mas antes disso o Pablo já tinha falado de novo dessa questão aí da acusação do Datena. Eu acho que onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por... Então o Pablo traz isso mais de uma vez, né? E aqui ele tá realizando o que a gente chama de estratagema número 8. Então, ele fica pegando, ele fala uma vez, chama uma vez de acelerador, aí chama de arregão, de frouxo, aí chama de novo de acelerador, de novo de frouxo. Percebeu que o Datena voltou a falar sobre aquele tema? Ele vai chamar de novo. Porque qual que é a ideia do estratégia número 8? Você vai fazendo o seu oponente perder a razão. E quando o oponente perde a razão, isso é feito de caso pensado, como o Schopenhauer fala, né? Não estou dizendo que o Pablo tenha feito dessa forma, mas a estratégia prevista é... Você olha, vê algo, encontra algo que tira o seu oponente do sério e fica repetindo aquilo. Então, uma certa premeditação existe ali. Quando você faz isso e provoca essa queda, o seu oponente vai tomar alguma decisão contra ele. Uma decisão que vai ser negativa para ele. E é aí que você consegue capitalizar em cima do erro do seu oponente. É o que a gente vai ver agora. A acusação que você fez sobre mim... Tá falando de novo. Que eu já repito, não foi investigada porque não havia provas. Foi arquivada pelo Ministério Público, chegou a provocar a morte da minha sogra por calúnia e difamação depois de 3 AVCs. Você, quando não tem conhecimento daquilo que você fala e acusa do jeito que você acusa, eu não. Todos nós estamos falando aqui de uma condenação sua em trânsito julgado, que você foi condenado como bandidinho, ladrãozinho de dados de internet. Você foi condenado. Eu não fui. Isso me custou muito para minha família, mas eu não deixei 1 minuto de trabalhar enquanto me defendia no foro adequado, que é a justiça. E o que você fez comigo hoje foi terrível. Espero que Deus lhe perdoe. Você me pediu perdão anteontem, eu te perdoei, agora não perdoo mais. Candidato Marçal, 30 segundos para sua réplica. Talvez o Datena realmente ele se afetou, ele parou nisso aí, né? Ele nem avançou o debate, ele voltou naquela questão da acusação.
E ficou nessa acusação, ficou nessa questão. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Tá vendo? Ele volta naquele outro. Primeiro ele falou da questão do assediador, depois de arregão, assediador, arregão. Agora ele vai de novo pra arregão, pra frouxo. Atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem nem pra fazer isso. Então, percebeu que seu oponente ficou incomodado? É isso que a estratagema 8 prevê, né? Aposta mais naquilo, fala de novo, torna, de maneira bem insolente mesmo, repita, provoque para que seu oponente perca o controle das emoções e tome ali uma decisão, enfim, faça algo que seja contrário a ele ou que seja negativo para ele. Você não é homem. Não, Datena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. E aí nós temos aí a cena, né, da cadeirada. Vai. Não. Beleza, nós temos aí então a cena da cadeirada. E essa cena, né, que a gente consegue falar nesse momento aqui, né? Se você, no momento que teve a cadeirada, eu fui ver as redes sociais do Datena, né? Bem nesse momento mesmo, falei assim, deixa eu ver como é que tá o jogo político, né? E tinha milhares de pessoas xingando o Datena e curtindo comentários, xingando ele, dizendo que o Datena tinha acabado de entregar a eleição pro Pablo, né? De que o Datena agora ele ia perder percentuais ali de voto, etc e tal. E eu acredito que isso vai acontecer de fato. Mas a imagem que fica, por mais que o que o seu oponente falou esteja errado, que ele tenha passado os limites, que ele tenha colocado predicados muito ofensivos para falar sobre você, a imagem que fica olha só, o Datena bateu no Marçal. Toda a situação ela é recortada nessa imagem aqui. E essa imagem você vê uma pessoa com uma cadeira, ou seja, fazendo uso de uma ferramenta que amplifica a sua força, e uma outra pessoa numa posição defensiva. Então, essa que está na posição defensiva sempre vai ter mais a imagem de vítima, ok? É um caso interessante da gente observar, retoricamente dizendo, para ver qual que é o peso da nossa comunicação, né? A gente aprender a argumentar, aprender a debater, aprender a analisar falácias, aprender a identificar o erro no argumento do outro e desarmar isso retoricamente. Porque senão, se você não domina a sua fala, a sua retórica, você vai ser refém das suas emoções. E aí você pode acabar caindo numa imagem como essa que vocês estão vendo aqui, que infelizmente não tem o que falar. Goste do Marçal, odeie o Marçal, torça pelo Datena, enfim, não interessa. A imagem que fica, o recorte que fica é um recorte, nesse momento, um recorte favorável para o Marçal, onde ele é visto como uma vítima, né? Foi ele que tomou a cadeirada, ele pode ter falado a barbaridade que for, ele não levantou dali para ir bater no Datena, enfim, ele... Pelo contrário, ficou parado e recebeu uma cadeirada. Vitor, mas provocou ou não provocou? O ponto de vista da maioria do público, a vasta maioria não vai se atentar a isso. A vasta maioria vai ficar com o quê na cabeça? Você viu que o Datena bateu no Pablo? Meu Deus, é um descontrolado. Essa é a imagem que vai ficar. Então tá aí o estratagema número 8 sendo explicado e demonstrado na prática. Encolerize seus adversários. Faça com que eles encontrem algo que você sabe que vai deixá-los incomodados e fique ali de maneira insolente, repetindo, focando naquele algo, até que seu oponente perca o controle, fique com raiva e faça algo que será custoso demais e prejudicial demais para ele e para a imagem dele. Tá certo, pessoal? Lembrando que você pode estudar comportamento não verbal e pode dominar a sua comunicação retórica comigo na nossa formação FCP, Formação em Comunicação Persuasiva. Basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Um grande abraço, vejo vocês na nossa próxima análise. Até mais.